Olá, queridos! Então, vou fazer aqui um vídeo, estou em casa, não estou em um restaurante. É uma simulação da execução que a gente faria num restaurante. Não vai estar tudo nas condições ideais, mas serve aí para orientar vocês quanto ao preparo. Então, hoje a gente vai trabalhar com o roteiro de pré-preparo das saladas da semana. E aqui eu coloquei o roteiro, né, de como vai ser essa execução. Vamos analisar aqui, ó. 9 horas da manhã, o funcionário apresenta-se devidamente uniformizado e em condições de trabalho. Quem que é o responsável? O próprio funcionário, né, que aqui no caso é o auxiliar de cozinha. E temos uma atividade aí paralela, uma atividade complementar, que é a de supervisão. Supervisão de uniforme, de higiene pessoal, de condições seguras de trabalho, que vai ser feito pelo gerente operacional, que pode ser o técnico em nutrição dietética, o nutricionista ou o cozinheiro, depende de quem foi destacado aí para essa função. E se houver alguma alteração aqui, por exemplo, o funcionário chegou atrasado ou não estava devidamente com as unhas cortadinhas, com a barba feita, não estava com o uniforme correto, a gente registra no livro dia de ocorrências diárias. Ok, então o funcionário vai se apresentar de manhã, devidamente uniformizado, né, com calçados fechados e o uniforme da empresa, né, ó, ETEC 10 anos. E a gente vai supervisionar se está tudo ok, se está de acordo. Então temos que ter um funcionário que é responsável por se apresentar e temos uma outra pessoa que é o supervisor para conferir se realmente está tudo ok. Certo? E cada um faz a sua parte. Feito então a verificação do uniforme, das condições higiênicas do funcionário, a gente vai iniciar o dia de trabalho, certo? E aí, primeiro passo, higienizar a área de trabalho e buscar os equipamentos que vão ser utilizados. E aí a gente já coloca, para facilitar, né, nós somos os supervisores, os gestores, já vamos colocar aqui aonde estão cada um desses itens. Então, no armário de itens de escritórios, buscar os EPIs no armário de EPIs, buscar os itens de limpeza lá no armário de limpeza. E aí o funcionário faz uma viagem só até lá e volta, não fica perdendo tempo indo lá várias vezes. Né? De novo, o responsável é o auxiliar de cozinha, mas também temos atividades aí complementares. O setor já deve encontrar-se limpo, né? Quem faz isso é o auxiliar de limpeza, então já vai estar limpo, organizado, né? E a gente vai só fazer a higienização. Nós vamos colocar aqui no caso, como é uma superfície que pode entrar em contato com o alimento, vai ser álcool 70. E também o técnico em nutrição dietética ou nutricionista, quem tiver ali como gerente operacional, né, pode ser o cozinheiro também, ele vai supervisionar essas condições se está de acordo, né, e se a tarefa está sendo executada com agilidade. Essa atividade ela não precisa de um registro diário, é uma atividade rotineira e aí, por lei, a gente não precisa registrar atividades rotineiras, né? Cotidiano, a gente não precisa fazer uma ficha para cada uma dessas coisas. Mas, por exemplo, o dia que for uma limpeza de freezer, o dia que for uma limpeza de geladeira, que é feito de 10 em 10 dias, 15 em 15 dias, que a gente tira tudo lá de dentro, faz a limpeza completa e depois recoloca os itens, aí precisa de registro, porque não é uma atividade cotidiana, não é uma atividade diária. E aí, como é de 10 em 10 dias, 15 em 15 dias, a gente pode acabar esquecendo de fazer no dia, aí passa um mês, passa 2, passa 3, então a gente precisa registrar as atividades que não são cotidianas. Vamos então utilizar álcool 70% com borrifador, não é álcool em gel, tá? É álcool líquido, 70%, e vamos borrifar, né, na superfície que vamos trabalhar, nos cantinhos e tudo mais, e pode deixar secar mesmo ao tempo, ok? E aí a gente vai ter uma segurança. Já estava limpo? Já estava organizado? Já. Porém, a gente precisa sanitizar, a gente precisa
matar todos os micro-organismos que podem causar alguma contaminação do alimento, por isso o álcool 70. Poderia ser cloro? Poderia, mas aí precisa de um processo mais demorado até que esse cloro evapore realmente, para poder ter o contato aqui com o alimento nessa superfície. Então a gente prefere utilizar álcool 70, não precisaria passar o paninho, o Perfex aqui no caso, né, aquele paninho que a gente descarta, mas assim que seca mais rápido, aí eu vou fazer este processo. Feito então a higienização com álcool 70, nós vamos trazer os equipamentos, né? Não vai ficar tudo aqui em cima da bancada, a gente vai colocar na bancada auxiliar, mas já conferi se tenho tudo que eu preciso para iniciar o trabalho. E aqui o desinfetante de verduras e frutas, né? O hipoclorito, uma bacia grande para deixar as verduras de molho, a balança, touca, etiquetas, caneta, termômetro, processadores de legumes, né, aqui não elétricos, né, manuais, itens de limpeza, os saquinhos para armazenar os alimentos, as facas, a tábua não é ideal de madeira, mas a minha de polietileno está no meu pai, não vai estar aqui agora, eu vou utilizar essa. Quando a gente tem que utilizar algum material que não é o ideal, num restaurante não poderia utilizar mesmo. Mas no caso a gente passa o álcool 70 ou com ela molhada a gente passa ela no fogo, que aí aquela água ferve dentro das fibras da madeira e garante um pouco de segurança, aí, um pouco a mais de segurança, mas não é ideal e aliás é proibido em restaurantes, né? Eu não tenho a outra aqui de plástico para fazer hoje. Um avental aqui para proteção minha, né? E uma caixinha de secar legumes. E então vamos aí para a execução diária, né, das preparações, seguindo a ficha técnica de preparação que é fornecida, né, daquele dia. Quem fornece essa ficha? O técnico em nutrição dietética, ou o nutricionista, ou quem estiver atuando ali como gerente operacional na cozinha. Então, é obrigação do auxiliar de cozinha imaginar um jeito de fazer? Não, ele tem que seguir um padrão que é daquele estabelecimento. E quem determina aquele padrão? A ficha técnica. O técnico em nutrição, o nutricionista, o cozinheiro, eles verificaram o cardápio da semana e já observaram quais são os pré-preparos necessários. E aí vão passar para o auxiliar de cozinha para que ele execute essa atividade. Além dessa atividade ali, em paralelo a essa atividade, vai estar ocorrendo aqui atividades complementares do técnico em nutrição ou do gerente operacional, que vai ser fornecer as fichas técnicas, os POPs, procedimentos operacionais padronizados da utilização dos equipamentos, né? Verificar, né? Conferir, por mais que o funcionário tenha ali 1 ano, 2, 3, 4, 5 anos de casa, conferir se ele lembra, se ele está fresquinho na memória como executa aquele procedimento, né? E auxiliar ali na coleta de dados, nas pesagens, coletar as temperaturas, coletar as amostras, certo? E registra esses valores nas fichas correspondentes, tá? E no final do dia coloca nas pastas que são de cada ficha. Nós vamos olhar essas fichas já já. Seguindo então as instruções do fabricante, vamos colocar 6 ml para cada 1 litro de água. Ali tem 10 litros, então vamos colocar 60 ml. Vamos lá então dar início ao processo. O primeiro passo é pesar a verdura, que no caso vamos utilizar o alface. Vamos pesá-la do jeito que ela veio, ó. Ela vem com esse talo, vem com alguma folhinha feia, e aí, ó, alguma folhinha que não está em tão condições de uso, e eu preciso saber qual é o peso de alface que chegou e qual é o peso que eu realmente utilizei, para mim saber quanto foi o meu desperdício, quanto eu perdi. Então eu iniciei aqui minha balança, coloco a bandeja medidora, agora eu zerei a balança com a bandeja, então ela descontou o peso da bandeja, ok? E a gente coloca aqui o meu pezinho de alface,
Eu iniciei então, o meu pé de alface tem 317 gramas. E aí a gente vai anotar esse valor aqui na ficha de coleta de dados de pré-preparo. Ih, perdão, deixei deitado, né? Então vamos lá, data de hoje, 11/11, dia do solteiro lá na China. Responsável, Delano. Alimento, alface. Operação, higienização. Peso bruto foi 317. Então, vamos lá, peso bruto, 317 gramas. E aí a gente vai processá-lo, fazer o peso líquido, calcular o fator de correção. Não vai ter índice de hidratação. Isso aqui a gente usa quando é linhaça, quando é quibe de trigo, as coisas que precisam, grão de bico, precisam hidratar antes de usar. Vamos registrar também a hora que foi recolhida a amostra e quem foi o responsável pela amostra. A temperatura de início, já posso coletar. Aqui um termômetro laser, né? Vou ligar ele aqui. Temperatura ambiente está 19 graus. E a temperatura do meu alface está 17 graus, porque ele estava na geladeira. Não seria necessário fazer essa coleta de temperatura 17 graus, 0,2, né? Não seria necessário fazer essa coleta de temperatura para hortifrutis, porque não é obrigatório mantê-lo sob refrigeração. Mas, já que eu estou executando e está na ficha, é bom registrar. Para carnes, para itens que precisam estar sob refrigeração, é importante ter essa coluna na ficha de coleta de dados. Então aqui eu já fiz uma seleção, já verifiquei as folhas do alface, retirei algumas partes que não vamos aproveitar, e aí a gente pesa essas partes que não vamos aproveitar, isso a gente anota como resíduos, e pesa aqui quanto que a gente vai realmente aproveitar. Já deixei a balança ali, né, zerada, e a gente vai pesar quanto que realmente rendeu o nosso alface. Então temos aqui do alface quanto a gente aproveitou, 270, e a gente vem aqui e anota na nossa ficha, peso bruto tinha sido 317, peso líquido 270. Agora a gente divide, uma conta simples aqui, peso bruto dividido pelo peso líquido e vai dar o fator de correção. Então, senhores, nós pesamos os restos, né, os resíduos orgânicos também, e aí a gente anota na ficha de coleta de amostras, não, na ficha de descartes, né, descarte de resíduo. Nós vamos anotar aqui, o dia foi 11/11, o setor foi pré-preparo, e aí resíduo orgânico 34 gramas. Claro que aqui eu estou, né, num modelo caseiro, né? Mas num restaurante nós pesaríamos a caixa de alface, não pezinho de alface por pezinho de alface. A gente inicia o processo, né? Pesa a caixa inteira do alface e aí faz as seleções das folhas, coloca as folhas lá de molho no hipoclorito e aí pesa o descarte também. E aí a gente vai ter o índice, né, o peso de descarte e vamos fazer também o nosso fator de correção para saber gerenciar bem as nossas compras. Agora então eu vou repetir o mesmo processo de fazer a pesagem, fazer a seleção, separar o descarte e o que vai ser utilizado, colocar de molho no hipoclorito para todos os itens aqui da semana. Claro que num restaurante seriam caixas de alface, caixas de agrião, caixas de couve, caixas de acelga, para a gente poder render. Então eu pego um dia da semana e faço o pré-preparo de todas as folhas ou de todos os legumes. E assim eu adianto bastante o processo administrativo de preparo
das refeições e consigo manter um roteiro, uma rotina de trabalho muito mais aprimorada. Aí, pessoal, uma outra opção aqui para ter o controle do descarte orgânico seria pegar este saquinho, né, do dia de hoje e pesar o saquinho, certo? Pesar este saquinho aqui, a gente vai ter a quantidade de descarte orgânico aqui do pré-preparo de hoje. Porém, aqui pode ter água, podem ter jogado outros tipos de descarte, né? Não é para acontecer, mas pode. Então é um método menos preciso, principalmente por causa da água. Quando a gente faz ali, processa uma caixa de alface, processa uma caixa de cenoura e vai coletando o descarte, né? Coletando os restos, os resíduos orgânicos ali conforme processa, é melhor, é mais fidedigno. Passado então os 15 minutos, a gente tirou o alface, vai, né, enxaguar, vai, né, tirar aquele hipoclorito, vai passar em água corrente de novo e também já coloquei o agrião. Posso usar a mesma água? Posso. Posso colocar os dois juntos? Posso, mas quando eu for terminar de preparar, vai estar agrião junto com o alface, vai ser difícil de separar. Então, tirei o alface, passou 15 minutos, tirei o alface, vou enxaguar e coloquei o agrião para ficar de molho mais 15 minutos. Num restaurante, eu posso ter uma caixa só para o alface, uma bacia só para o agrião e assim vai. Em casa, a gente tem aqui uma caixinha, né, que é feita para higienizar legumes. Ela é de acrílico e tal, e ela tem, lá dentro dela, ó, tem essa barreirinha aqui, tipo uma peneira, e embaixo dela, eu vou girar aqui, ela vai entornar, mas tudo bem. Embaixo dela tem, tá entornando, mas é porque eu virei, né? Tem essa, para a água sair, ó. Então você só puxa o pininho aqui embaixo dela, e a água vai sair quando você quiser enxaguar. E essa própria caixinha você já pode levar para a geladeira e deixar a verdura lá guardada para usar durante as suas preparações, certo? Então, e aí depois que o alface já higienizamos, eu fiz aqui uma parte já pré-preparei com corte, a outra eu vou deixar inteira mesmo, e podemos armazenar assim inteira ou já fatiado. E aí a gente armazena em saquinhos e vai etiquetar, né? Pesar, etiquetar, identificar qual é o prazo de validade e armazenar. Neste último momento aqui a gente vai fazer a medição de temperatura e também vamos pesar, né, qual a quantidade de cada saquinho, cada envelope que a gente vai fazer aí com as verduras ou legumes que a gente fez o pré-preparo. Então temos aqui o nosso alface fatiado, já etiquetado ali, né, qual é o item, alface fatiado, qual foi a data, quantas gramas, quem é o responsável e até que data é válido. A acelga rende muito, muito mesmo, ó. Aquele um pezinho de acelga rende bastante. Então vamos lá, para cortar, né, a técnica de cortar. A faca, ó, um pouco não está reta, um pouco em diagonal, ó, reta, diagonal. E as costas da faca eu vou esfregar no meu dedo. Então eu nunca vou passar a ponta perto do meu dedo porque ela está em diagonal, ó, diagonal. E aí a gente vai fazer o processo ali esfregando as costas da faca no dedo. Também é nessa hora da hora de embalar que a gente faz a última temperatura, a temperatura final, e faz a coleta de amostra, ok?
Aí a gente vai etiquetar essa amostra, certo? E ela vai ficar armazenada aí por 72 horas até que a gente possa descartá-la. Para que serve a amostra? Vamos supor que acontece de alguém comer no nosso restaurante e passar mal. Então temos que ter amostras de todas as preparações para que a gente possa provar que não foi no nosso restaurante ou rastrear, se foi no nosso restaurante, rastrear o que aconteceu. Não é obrigatório fazer coletas de amostra no pré-preparo. A coleta de amostra obrigatória é das preparações prontas para servir. Mas, fazendo a coleta no pré-preparo e depois também no preparo, fica mais fácil de rastrear onde ocorreu, né, em qual momento ocorreu a contaminação e poder consertar os erros, né, poder reverter essa situação. Então vamos ver como está ficando aqui a nossa ficha de coleta de dados do pré-preparo. A gente tem os itens aqui, os alimentos, qual foi a operação, né? Todos foi higienização. Os pesos brutos, né? Que é como ele chegou, ainda com talos, com as folhas feias. E depois o peso líquido, que é a parte que a gente realmente pode aproveitar. O fator de correção é este aqui, peso bruto, dividido pelo peso líquido. Então, lá, 317 dividido por 270, 1,17. Então, aqui no meu alface eu tive em torno de 17% de perda. No nosso agrião foram quase 50% de perda, porque o agrião ele tem os talos e tava meio amarelinho as folhas. A selga, a gente teve a menor perda, né, menos de 10% de perda. E também aqui a nossa couve foi perto de 40% de perda. Se a gente não calcular, se não fizer esse tipo de anotação, a gente se perde na hora da compra, né? É muito difícil gerir um restaurante sem fazer esse tipo de coleta de dados. Aqui também as amostras, o horário que foi coletado e quem era o responsável. E aqui também o controle de temperatura. Como eu falei, não é necessário para hortifrutis, mas é bom ter um controle, porque aí a gente pode identificar possíveis pontos de contaminação. Então, aqui ó, o saquinho está bem com pouco ar, né? Mas eu não tenho o aparelho de embalar a vácuo, tá? Eu só apertei bastante o saquinho antes de lacrar, antes de amarrar ele. E aqui a selga, né? Temos 824 gramas neste pacote e ainda tem bastante. Lembrando aí que a técnica que você utiliza, ela vai interferir no seu fator de correção. Então esse instrumento, um fatiador, né, de legumes, ele deixa um padrão de casca bem fininho. Então a perda foi bastante reduzida pelo instrumento, pela técnica que utilizamos. Se fosse descascar só com a mão, não alcançaríamos uma casca tão fininha, então o aproveitamento não seria tão grande assim. Pode comer o pepino com casca? Pode. Aí teria que fazer a higienização, né, com o hipoclorito, 15 minutos. Só que muita gente reclama que a casca, o pepino, dá um pouco de azia, né? E na casca a gente tem maior concentração dos fatores antinutricionais que podem ser uma das causas aí dessa azia, então eu prefiro tirar. Fica mais bonito ele com casca na salada, porque fica um verde escuro e um verde claro, né? Fica um colorido mais bonito. Mas como o pessoal reclama um pouco da azia, eu retiro a casca do pepino.
Então aí mais uma vez falando de equipamentos, eu tenho esse mini processador manual, né? Que ele tem aqui os discos de ralar, tem os discos de fatiar, e ele agiliza muito o processo, né? Sai uma fatia padronizada, todas da mesma espessura, e também protege a mão, né? É o serviço mais ágil e com mais segurança para o seu funcionário. Então, num restaurante, a gente vai ter modelos desse que são industriais, né, semi-profissionais, e aí eles vão ter uma capacidade de processamento de legumes muito grande. Compensa comprar um processador desse, se for um restaurante menor, ou um processador elétrico, né, um processador mais industrial ou semi-industrial, para que agilize o processo em uma manhã apenas da semana. A gente consegue processar todos os legumes, todas as saladas daquela semana toda. Então, ou se você quiser ela mais fresquinha, né? Se você achar que uma semana é muito, faz a cada 3 dias, mas agiliza muito o processo. Isto é gerenciar, isto é profissionalizar a sua cozinha. Aí então, de novo, falando da técnica culinária e a qualidade, né? Ó, com esse instrumento aqui, é um processador de legumes manual também, a gente conseguiu fazer a abobrinha neste padrão, que a gente, né, chama de macarrão de abobrinha. Você dá uma pré-cozida nele, põe molho, faz tipo uma macarronada de abobrinha, ou consegue fazer neste padrão aqui, né, palitinhos de abobrinha, que vai render numa salada, vai render num ensopado e em outros pratos que você queira preparar. Muda um pouquinho a técnica ali, né? O que sobra da abobrinha no final, quando faz o macarrão, é um pouco maior, né? O descarte, né, é um pouco maior, mas a qualidade aqui, a apresentação do prato fica bem interessante, bem diferente. O repolho, então, eu também processei com este processador manual, né, com esse processador de legumes, e ele fica aí nesse aspecto. Aqui, pessoal, então, nossa produção de hoje, né, couve, alface, agrião, alface em folha, repolho, acelga, pepino, mais acelga, abobrinhas, cenouras e as amostras, né, coletadas. É isso aí. Olá, queridos! Então, vou fazer aqui um vídeo, estou em casa, não estou em um restaurante. É uma simulação da execução que a gente faria num restaurante. Não vai estar tudo nas condições ideais, mas serve aí para orientar vocês quanto ao preparo. Então, hoje a gente vai trabalhar com o roteiro de pré-preparo das saladas da semana. E aqui eu coloquei o roteiro, né, de como vai ser essa execução. Vamos analisar aqui, ó.
9 horas da manhã, o funcionário apresenta-se devidamente uniformizado e em condições de trabalho. Quem que é o responsável? O próprio funcionário, né? Que aqui no caso é o auxiliar de cozinha. E temos uma atividade aí paralela, uma atividade complementar, que é a de supervisão. Supervisão de uniforme, de higiene pessoal, de condições seguras de trabalho, que vai ser feito pelo gerente operacional, que pode ser o técnico em nutrição dietética, o nutricionista ou o cozinheiro, depende de quem foi destacado aí para essa função. E se houver alguma alteração aqui, por exemplo, o funcionário chegou atrasado ou não estava devidamente com as unhas cortadinhas, com a barba feita, não estava com o uniforme correto, a gente registra no livro dia de ocorrências diárias.